Boa noite, jovens. Para a glória de Deus, mais um culto de jovens. Vamos ficar de pé. Quem estiver aí na recepção, fica só 2. O resto, vamos começar nosso culto para a glória de Deus. Queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Judas, capítulo 1, versículo 24. Judas, capítulo 1, versículo 24. Tá todo mundo bem? Eu não sei como é que foi sua semana. Eu não sei quais dificuldades que você passou. Eu não sei quais alegrias que você passou, as bonanças, as coisas boas e as coisas ruins. Mas não importa o que aconteceu essa semana. Importa que estamos aqui com um único objetivo. Na verdade, 2, né? Louvar e adorar o nosso Deus e aprender um pouco mais dele, amém? A Bíblia fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. A ele, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Você pode dizer amém? Esse é o nosso Deus. Nossa, que forte, né? Glória, majestade, império, soberania, força, honra e poder. Tudo isso é o nosso Deus. E a gente deve esse louvor a Ele, a nossa melhor adoração. Hoje você tem a oportunidade, a liberdade de louvar e adorar esse Deus, ao único Deus verdadeiro. Feche seus olhos, vamos orar, vamos entregar este culto ao Senhor. Você já pode começar a adorar Ele nessa oração, amém? Deus, obrigado por mais um culto, Senhor. Obrigado, Deus, por essa semana, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Nós te louvamos na beleza da tua santidade. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, Senhor. Que o Senhor receba do fundo do nosso coração, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós te agradecemos por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós te agradecemos pela tua graça salvadora, pela tua graça comum, Deus, pelo fato de simplesmente estarmos vivos e respirando. E se respiramos para o louvor da tua glória, Senhor. Eu entrego este culto nas tuas mãos. Vem com a tua palavra essa noite preencher os vazios do nosso ser, trazer confronto, arrependimento, Senhor, trazer vida, e vida e abundância na tua presença. Nós queremos te louvar e te adorar, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Velhos reconhecem que sua destra reinará. Vamos lá. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos que prostraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de
da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Igreja. Uma vez. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Uma salva de palmas para o Senhor, meus irmãos. Amém. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais um culto da nossa juventude, da Igreja Batista Memorial. Espero que vocês tenham sido bem recepcionados. E vamos continuar louvando o nosso Senhor com algumas canções. Criatura sou, seu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Nova criatura sou, seu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Eu quero te obedecer. Que o mel. Eu quero te obedecer, Tua palavra me leva à tua vontade. Quero te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer.
ofertas? Feche seus olhos. Senhor, te louvamos, te agradecemos pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui celebrando a Ti, prestando esse culto, Deus. Te louvamos pelas nossas vidas e oferecemos diante de Ti, Senhor, para que a gente venha aproveitar cada minuto, Deus, neste sábado, neste curto momento que nós temos no nosso culto da juventude, para poder Te louvar em espírito e em verdade, Te adorar, para que a gente possa render o nosso melhor louvor, Deus. Que nem o mundo, Senhor, que nem as nossas companhias, nada possa impedir, nada possa ser maior do que a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa prestação de cultos diante de Ti. Louvamos pelas pessoas que ofertam na juventude, que o Senhor possa abençoá-las assim como o Senhor tem feito todos os dias. Abençoa cada jovem que está aqui, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, durante essa próxima música, vocês podem estar trazendo seus dízimos e ofertas, só não separamos um local dessa vez, né? Mas tem o Pix da juventude, o Tomás vai arrumar um local. A case da pedaleira ali. Vamos louvar. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser, me tome em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com o meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz nele a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim, Senhor, como foi no teu jardim, Senhor. Tu és santo, Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser, me toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com o meu corpo eu te glorificarei, Senhor, te dou meu coração, faz nele a tua tenda, teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar, seja o lugar onde tu és adorado noite e dia, estou em ti, tu estás em mim, Senhor, como foi no teu jardim, Senhor. Teu
és santo. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, Deus. Teu altar, a tua casa, seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, estás em mim, Senhor. Como foi no teu jardim, Senhor. Tu és santo. Amém, meus irmãos. Esqueci até como é que liga o microfone. Ó. Pessoal, boa noite. Boa noite. Vocês estão aqui? Graça e paz, amém? Pessoal, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Pela primeira vez não, né? Então, todos já conhecem como é que funciona. Pela primeira vez, seja bem-vinda à Igreja Batista Memorial, amém? Pessoal, eu fiquei muito feliz de ser convidado para ministrar essa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Israel. Eu sou o esposo da Pamela, que está ali, sentada com o Ravi, agora, meu filho de 6 meses. E hoje eles vão presenciar também eu pregando. Então, se eu estiver muito nervoso, vocês já entenderam, né? Pessoal, hoje a gente está com um tema... Eu não sei se eles prepararam alguma arte, será? Não, né? Mas hoje a gente vai abordar um tema sobre aonde está Jesus hoje. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Tá, eu não quero me sentir sozinho, tá, gente? Eu não quero que vocês fiquem olhando para mim, viajando, pensando em outras coisas, tá? Esquece um pouquinho a faculdade, esquece um pouquinho a escola, esquece um pouquinho o trabalho, que nem eu, que trabalho até sábado, então estou com a cabeça a mil aqui, mas a gente vai esquecer um pouquinho. Amém? Antes da gente começar, eu queria só que a gente baixasse a cabeça, que a gente fizesse uma oração, para que o Espírito Santo nos dê discernimento, amém, essa noite. Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor nos deu graça de mais uma vez estarmos reunidos, juntos, para aprendermos mais de Ti, da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, Senhor, que nos revela e nos mostra, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, Senhor, sobre a Sua glória, sobre o Seu poder, sobre quem Jesus é. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos contemplar, Senhor, aonde Jesus está, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, quando nós perguntamos a algumas pessoas aonde Jesus está, é interessante que a gente recebe algumas respostas bem interessantes. Nós mesmos, quando pensamos assim, se eu chegar perguntando, Tomás, o que você pensa sobre Jesus? Você vai ter algumas respostas que você adquire como bagagem, certo? Você vai dizer, Jesus foi um homem que viveu ali no Oriente Médio e ele pregava para algumas pessoas e ele realizou alguns milagres, amém? Ele realizou alguns milagres e então ele morreu e ressuscitou. E um dia ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos, certo? A gente pensa mais ou menos assim. E eu separei algumas perguntas, eu fiz algumas respostas, na verdade. Eu fiz algumas pesquisas sobre o que algumas pessoas aleatórias pensam sobre Jesus. E algumas respostas interessantes, do tipo, quando as pessoas são perguntadas o que elas pensam sobre Jesus, algumas pessoas responderam assim, por que eu deveria ter somente uma religião? Por que eu não posso escolher todas as religiões?
Outra pessoa ela respondeu assim: eu acho que Jesus ele foi um grande homem, mas eu não acredito que ele seja o Filho de Deus como alguns cristãos pregam, ou dizem e ensinam. E outra pessoa disse uma resposta mais interessante ainda. O que você pensa sobre Jesus? Ela disse assim: cara, eu acredito que Jesus era um hippie. Eu acredito que Jesus era um hippie. E se ele vivesse no nosso tempo, ele ouviria muito Elton John. Bem interessante isso aqui, né? Bem interessante. Eu não sei se algum de vocês aqui tem algum amigo que seja testemunha de Jeová. E se você já um dia perguntou para ele o que ele pensa sobre Jesus, ele deve ter respondido para você que Jesus realmente ele viveu. Amém? O Jesus histórico, ele viveu. Ele morreu, mas ele... deixa eu só lembrar aqui, tá, gente? Ele morreu, mas ele não ressuscitou fisicamente, como um corpo mesmo, com carne e osso. Mas ele ressuscitou de forma espiritual. E aí ele subiu ao céu. E olha só o que eles dizem. Em 1914, Jesus voltou e está reinando sobre nós. Isso é o que os testemunhos de Jeová acreditam. Isso eu não estou criando, tá, gente? Se você pesquisar na internet, se você buscar mesmo, na Bíblia deles, eles têm uma versão da Bíblia que é chamada de Novo Mundo, não é isso? Vocês já ouviram falar? A versão Novo Mundo. Principalmente, eles acreditam que Jesus não é Deus. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já viram alguém explicando sobre isso, mas em João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Não, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na Bíblia, Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, dos TJs, eles dizem que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Ou seja, eles não acreditam que Jesus e Deus sejam a mesma pessoa, certo? Tá. Se você perguntar para um estudioso muçulmano onde Jesus está agora, ele vai dizer para você que Jesus veio, realmente. Só que ele não morreu. No lugar de Jesus, se você colocar o que os judeus ortodoxos significa aqueles judeus que conservam mais o judaísmo. Então, eles não creem em Jesus, de verdade, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. E, principalmente, olha que louco isso, eles não creem que Jesus era descendente de Davi. De uma menina. Muito doido. Aí o filme, por isso que eu falo, é um mito tão louco que o livro vai explorar mais isso, vai dizer que a primeira divulgadora lá da igreja seria uma mulher. Aí viaja. Bem, o que eu gostaria de fazer hoje é perguntar onde Jesus está e não somente mostrar para vocês o que algumas pessoas pensam sobre Jesus. Amém? E nas Escrituras, o próprio Cristo, ele falou sobre esse assunto. Ele falou aonde ele estava e sobre quem ele é. Em João 16, 28, você pode abrir na sua Bíblia mesmo. João capítulo 16, versículo 28. Jesus está falando sobre ele mesmo e ele diz assim: eu vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, eu deixo o mundo e vou para o Pai. Ou seja, Jesus veio do céu, desceu para a terra, como um corpo encarnado. Ele cumpriu o seu ministério, morreu, ressuscitou. Aí a Bíblia vai falar sobre ele ter passado 40 dias aqui na terra e de novo ele voltou para o Pai, certo? No Evangelho de João, Jesus diz claramente em mais ou menos 6 vezes: eu e o Pai somos um. Eu estive no céu e entrei na história humana para viver sem pecado, para morrer, ressuscitar, e eu vou voltar para o Pai. Como nós acabamos de ler em João 16, 28. Jesus respondeu repetidamente aonde ele está hoje e da onde ele veio, certo? Ele está no céu, ele morreu sim, ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Nós chamamos isso de exaltação de Jesus.
há duas verdades que eu preciso destacar aqui. Jesus, durante a sua vida aqui, durante a sua vida aqui na Terra, nós o recebemos em um estado de humilde encarnação, certo? E a segunda cena de Jesus, que eu quero mostrar para você e apresentar para você nessa noite, é que agora ele voltou para o céu, como nós lemos, que ele faria isso, ele voltaria para o céu. E hoje nós contemplamos Jesus em seu estado glorioso de exaltação. Logo, Jesus em humilde encarnação, ele é o nosso exemplo de como nós devemos viver. Ou seja, como nós devemos perdoar aqueles que nos perseguem, como nós devemos amar ao próximo, como nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas, certo? Como nós devemos alimentar os famintos. A gente nunca deve se esquecer disso, gente. A gente não é um cristão completo se a gente também não pensarmos em questões sociais, certo? Não é só espiritual, não é só a nossa vida espiritual, mas nós também temos que pensar em situações sociais. Mas também é imperativo que quando nós pensamos em Jesus, nós devemos pensar nele como a Escritura revelam ele de forma completa. Ou seja, se nós olharmos para Jesus apenas, eu quero que você preste bem atenção no que eu estou falando aqui, para você não achar que eu estou falando que a Bíblia é incompleta. Então foca aqui. Se nós olharmos para Jesus apenas nos 4 evangelhos, e se resumir Jesus a isso, nós corremos o risco de simplesmente olhar para um Jesus histórico, que viveu, que morreu e ressuscitou sim e acabou. Até porque, eu não sei se você sabe, mas os evangelhos não falam de um Jesus que subiu o assunto aos céus. Fala que Jesus disse que isso aconteceria, mas não relata como isso aconteceu. E isso a gente vai ver lá na frente, porque é só a partir de Atos, no capítulo 1, que vai dizer o que aconteceu, quando Jesus ressuscitou e caminhou ali 40 dias com seus discípulos, e aí ele subiu aos céus, certo? Esse é um fato muito interessante também. Se nós continuarmos lendo os livros de Atos dos Apóstolos, até a revelação de Apocalipse, para vermos o estado glorioso de exaltação de Jesus, se nós não olharmos para isso, se nós nos limitarmos aos 4 evangelhos, nós perderemos essa visão de um Jesus glorificado, de um Jesus exaltado, certo? O que nós vamos fazer hoje é conhecer um pouco sobre Jesus no livro de Apocalipse. E alguém pode pensar assim, que o livro de Apocalipse ele é um livro meio assustador, né? Ou seja, ler o livro de Apocalipse é bem complicado, às vezes a gente lê e não entende, né? Eu sei, eu também já passei por isso. Às vezes passo por isso até hoje, eu também não vou dizer que eu sou um super crente, né? Às vezes a gente realmente não entende algumas coisas que estão na Bíblia. Mas algumas pessoas elas têm tanto esse medo de ler Apocalipse porque elas acham um livro meio tenebroso. Mas eu quero dizer para você que às vezes tenebrosa é a forma que algumas pessoas ensinam sobre o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse não é nada mais, nada menos do que um livro que fala sobre Jesus. É sobre Jesus, cara. É a revelação sobre Jesus. Eu não gosto de pensar que é um livro difícil de se entender, quando nós temos essa percepção de que é um livro que é a revelação de Jesus. E é exatamente isso que fala a primeira linha. Vamos abrir Apocalipse capítulo 1, versículo 1, só para você ver isso. Apocalipse 1, Revelation, em inglês. Revelation, the book of Revelation. A primeira frase de Apocalipse, o que está escrito aí? Revelação de Jesus Cristo, cara. Então, não é sobre se o Mark Zuckerberg ou o Elon Musk vai criar a marca, o chip da besta. Não é se a Coca-Cola é a marca da besta e está trabalhando para o anticristo. Não é se o ChatGPT é o anticristo. Como eu já conversei com algumas pessoas aqui, eu ouvi que acha que o anticristo é uma inteligência artificial. Eu não vou negar, né? Mas não é sobre isso que esse livro trata. A primeira linha, a primeira frase do livro já diz sobre quem é e sobre o que é esse livro. É uma revelação de Jesus Cristo.
Amém? E ele se divide em duas cenas. As cenas terrenas. Deixa eu só ver, só eu não me perder aqui, tá? As cenas terrenas, onde estão acontecendo guerras, vão acontecer conflitos, e as cenas também celestiais, onde nós vamos contemplar os céus abertos. Isso a gente vai ler daqui a pouco. Onde nós vamos contemplar Jesus em glória, assentado em um trono, governando sobre tudo e sobre todos. Amém? É isso que se trata o livro de Apocalipse. Toda adoração, ela é direcionada a Cristo Jesus. A partir desse momento, quando ele vem à terra, ele vem em encarnação e ele morre por aqueles que o Pai ama, aqueles que o Pai escolheu. E aí ele ressuscita, ele passa 40 dias junto com os seus discípulos e ele volta para o céu. E quando ele volta para o céu, a palavra de Deus vai dizer, você vai ver já, a gente vai ler sobre isso, que ele está assentado em um trono à destra de Deus Pai. Ou seja, a destra quer dizer a direita de Deus Pai. Isso tem um significado muito poderoso, porque a destra, a direita, quer dizer autoridade. Então, toda a autoridade foi dada para Jesus. E talvez você se pergunte por quê? Por que toda a autoridade foi dada a Jesus? Nossa, por que foi dada a autoridade toda para Jesus? Jesus, ele, como um guerreiro, ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu Satanás. E os tronos naquela época, eu não sei se você consegue lembrar na sua mente de alguns reis, os tronos eles eram ocupados por sacerdotes e reis. Ou seja, os reis eram aqueles que lutavam e batalhavam pelo seu povo, certo? Então, era merecido que eles tivessem um trono, porque eles voltaram e eles tinham glória. Era merecido que eles voltassem e se assentassem em um trono. Ou seja, essa é a representação de Jesus subir ao céu e sentar em um trono de glória. É porque ele guerreou e ele venceu a morte, o pecado, Satanás, e o Pai o deu a ele um lugar à direita dele. Isso é poderoso, né? Porque as pessoas, elas pensam assim, eu não sei se você já ouviu falar sobre o unicismo. E o unicismo diz que não existe a trindade, mas é só um Deus, ou seja, é só Jesus, é tudo Jesus e acabou tudo em Jesus. Eu estava até brincando com o Nicolas, às vezes eu me perco quando a gente fala isso, mas é uma piada muito interessante. Lá quando Jesus ele vai ser batizado, como que os unicistas iam explicar isso, né? Batizado nas águas. Ou seja, Jesus se batizou e ele é batizado por João Batista, e ele levanta e ele diz, e Deus diz, eu sou o meu amado, né? Em quem eu mesmo me comprazo, e aí eu mesmo desço como uma pomba. Então, tipo assim, não dá para explicar o unicismo. Não dá para explicar só uma pessoa que existe, né? Só uma essência. Mas, nesse momento eu queria que a gente abrisse em Apocalipse no capítulo 19, no versículo 11. Nós vamos ver sobre Cristo e vamos ler uma descrição. Se nós víssemos Jesus hoje, amém? Se hoje os céus se abrissem e nós víssemos a Jesus, é esse cara aqui que a gente vai ver, que a gente vai ler agora, amém? Versículo 11, eu disse, né, capítulo 19, versículo 11 diz assim: vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Você parou para entender isso daqui? Só isso aqui já quebra totalmente a ideia do Jesus hippie. Porque eu não consigo imaginar um Jesus hippie que se assenta em um cavalo, que está montado em um cavalo branco, e ele se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça. Cadê o Jesus Paz e Amor aqui? Não tem, né? Eu chamaria isso aqui de UFJ, Ultimate Fight Jesus. O cara que vem, sabe, com os olhos de chama, de fogo mesmo,
e que vê tudo e todos. Versículo 12, vamos lá. Os seus olhos são chamas de fogo, são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, ou Palavra de Deus, certo? Eu estava conversando com a minha esposa, e é interessante, em Gênesis 1, só para a gente voltar aqui, para pegar o fio aqui da Trindade, a gente estava falando, né? Eu fechei só no unicismo e não expliquei tanto a Trindade. Mas só em Gênesis, gente, a gente vai dar bastante salto, tá? Então, se você tiver trazido a sua Bíblia, a gente vai usar muito ela hoje. Vamos abrir em Gênesis 1. Eu vou só abrir um parêntese aqui para a gente falar um pouquinho sobre a Trindade. Eu nem anotei isso aqui. Se eu me perder, vocês me ajudam. Mas a gente vai falar só um pouquinho sobre a Trindade, tá? Porque isso aqui é tão poderoso que a gente não poderia passar por isso aqui, sem a gente falar sobre isso. O versículo 1 e o 2 e o 3, os 3 primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis vão falar sobre as 3 pessoas da Trindade. Olha que poderoso isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra, certo? Deus Pai, Deus Criador. E a terra era sem forma e vazia. Isso é o 2º versículo. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, versículo 3, então Deus disse, haja luz, e houve luz. Você lembra do versículo que a gente leu em Apocalipse? No capítulo 19, versículo 13 diz, ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome é chamado de Verbo de Deus. Nós acabamos de ler no versículo 3, então Deus disse, haja luz. Esse haja luz é o verbo de Deus, é a palavra de Deus agindo. Nesse versículo é o próprio Cristo Jesus agindo. Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Então logo no começo nós vemos o primeiro versículo, o Deus Criador. O 2º versículo era o Espírito Santo que parava sobre a face das águas. E o 3º versículo fala sobre Jesus. Olha que lindo isso, cara. Olha que perfeito isso. Deus é perfeito. É um Deus em 3 essências. É um Deus em 3 pessoas. É muito poderoso isso. Isso é maravilhoso. Tá, vamos voltar aqui. Agora não me perdi não. E assim, talvez você já deve ter pensado por que Jesus ele daria a vida dele por alguém, por homens que ele poderia matar sem nem pensar em estalar os dedos, né? Ele poderia matar esses homens. Ou talvez você que está aqui conheceu algum Jesus através de alguma imagem mesmo, falo de fotos, ou até a série The Chosen mesmo, de um Jesus que tenha um cabelo grande, barba, eu não estou falando de mim nem do Lucas, mas talvez você tenha essa imagem de Jesus na sua cabeça, de um homem que tinha um cabelo grande, barba e, sei lá, usava um vestido. E você se pergunta, por que eu daria minha vida para esse cara? Para esse Jesus, que era dessa forma, era para esse homem. Entende o que eu quero dizer se nós lêssemos somente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós teríamos uma visão incompleta de quem Jesus é? Nós pensaríamos somente em Jesus como o filho de um carpinteiro, que herdava a profissão do pai, e era um carpinteiro, e um homem que vivia na periferia da Galileia. Simplesmente isso. Mas em Apocalipse 19, vamos voltar para lá, Apocalipse 19, versículo 14. Não, vamos ler o 13 de novo, rapidinho, tá? Ele está vestido com um manto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Frisa aqui, quando diz que Cristo está vestido com um manto de sangue,
esse sangue não é o sangue derramado na cruz. Uau, né? Uau, eu também pensei isso. Perguntei para minha esposa, ela pensou a mesma coisa, porque a primeira coisa que a gente pensa, o sangue que está, o manto de Jesus, parece que ele está mergulhado em um sangue, como se aquele sangue fosse o dele, derramado por mim e por você. Mas esse sangue não é o de Jesus, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente, tá? Tá, versículo 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Eu queria só dar um conselho aqui para vocês, tá? Principalmente para os homens. É sério isso que eu vou falar, tá, gente? Eu tô rindo, mas é verdade. Mas é sério. Se você for lutar com um cara, for para uma batalha, sei lá, para um duelo, e esse cara vir de branco, eu sinto muito em dizer para você que você perdeu. Ó, o irmão ali de branco, o irmão aqui de branco. Por que eu estou dizendo isso? É por quê? Vocês estão de preto, né? Eu estou de preto também. Mas por quê? O cara que vem vestido de branco, de linho finíssimo, ele nem pensa em se sujar. Ele nem pensa em se sujar, meu amigo. E nem vai se sujar. Olha que loucura isso. Olha o quanto que Jesus é um cara durão. É isso que eu quero dizer para você. É isso que eu estou querendo dizer. É aqui que eu quero chegar. Em Apocalipse, o versículo 15, vamos continuar assim. Ó. Sai da sua boca, isso está falando de Jesus, sai da sua boca uma espada afiada para com ele ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Eu vou ler de novo, estou lendo muito rápido, mas é para você entender. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Lembra que eu falei que o sangue tingido no manto de Jesus não é o sangue dele? Esse sangue aqui é dos inimigos de Jesus. Esse sangue aqui é dos inimigos que ele vai vir e vai passar a espada, meu amigo. Passar a espada em geral, que está dizendo aqui, ó, ele ferirá as nações, as nações. Quem aqui já assistiu Rock Balboa? Quem é? Só o 7. Sai, pode. Vá beber uma água. Meus amigos, por que Rock Balboa é tão legal? Porque o cara, o esqueleto do filme é sempre o mesmo. É um cara que apanha no começo, e no final ele dá um soco e ele ganha. E é top o filme. E é muito bom. Todo filme tem esse mesmo esqueleto. E se a gente for olhar para Cristo, não vou dizer para você que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, tá? Mas ele é um cara que se entregou, ele morreu, ele ressuscitou, mas no fim ele é vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás. E ele está assentado em um trono de glória ao lado de Deus Pai. Toda a glória é devida a ele. Toda a glória. Vocês já ouviram falar sobre a Batalha do Armagedon, certo? Batalha do Armagedon, lá em Apocalipse. Para mim, eu vou pensar assim, eu não vou dizer que é só para mim, tá? Eu li sobre isso, eu vi vídeos sobre isso, e eu achei, rapaz, é isso aí mesmo. Pensa comigo, batalha não é uma força, ou seja, um exército, como é que fala? Um forte, não é armaduras, armamentos, alguma coisa assim, tem um nome que se chama. Mas uma força com um grande exército que luta com outra força que também é um grande exército, certo? Então, uma guerra ou uma batalha seriam duas forças compatíveis, certo? Se a batalha do Armagedon fosse chamada de batalha, seria meio que Jesus contra o império das trevas, e era como se eles fossem páreos um para o outro. Só que a palavra de Deus diz que ele virá e ele esmagará a todos os seus inimigos. Ou seja, pensa comigo, é batalha,
ou é massacre? Massacre, meu amigo. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que a gente deve conhecer. Esse é Jesus. E mau negócio é estar do lado errado. Versículo 16. Vamos lá, deixa a Bíblia aberta. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor dos Senhores. Vamos tentar visualizar aqui. Jesus, céus abertos, Jesus em um cavalo branco, e os seus olhos são como chamas de fogo. Tenta visualizar isso. Jesus em um cavalo branco, e os seus olhos são como chamas de fogo, e ele tem em sua boca uma espada afiada. É difícil de imaginar isso, né? Difícil de imaginar isso. E o manto dele está manchado de sangue. Cara, quando eu fico imaginando isso, é perfeito. Jesus é lindo demais, cara. Jesus é lindo demais. Alguns de vocês, alguns de nós, devem pensar assim, é muito difícil eu levar uma vida de oração. Quando eu falo vida de oração, é manter uma vida de oração mesmo, todos os dias. Eu orar, eu conversar com Deus. Eu sei que às vezes a gente coloca muita dificuldade, né? A gente diz assim, é porque eu acordo muito cedo para ir trabalhar, e aí às vezes eu acordo em cima da hora e eu saio, eu já tenho que sair logo. Ou não consegue manter, eu digo, olha, eu tenho muita dificuldade de ler as Escrituras. Só que eu sinto muito em dizer para você, que às vezes, essa dificuldade que você tem, é porque você não tem conhecimento completo de quem Jesus é. Porque se você conhecesse esse Jesus que nós estamos lendo aqui agora, que você leu aí na sua Bíblia, talvez você entendesse que a glória dele, quem ele é, quando diz que ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, não há ninguém que está acima dele. Todos nós dependemos dele. Ele é santo e soberano. É isso que quando nós dizemos assim, Jesus é Senhor, é isso que nós queremos dizer. Jesus é soberano sobre tudo, sobre todos nós. Tudo isso não, isso aqui eu já passei. Como eu falei, né? Às vezes a gente pode ter essa dificuldade de dizer que a gente não quer orar, não consegue orar e não consegue manter uma vida de oração. E tudo isso pode ter a ver com a gente não conhecer a Cristo de forma completa, ter uma imagem completa de quem Jesus é. E isso também se resulta de forma em que há uma crise no cristianismo atualmente, onde os homens não pensam muito em Jesus e não são inspirados por ele, não participam da vida de igreja e quando fazem é o mínimo. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, eu não estou tirando da minha cabeça. Saiu uma pesquisa no Datafolha, publicada em 2020, onde diz que 58% de todos os cristãos brasileiros são mulheres e apenas 42% são homens. Você está aqui? Está todo mundo olhando aqui para mim? Todo mundo focado? Beleza. É maravilhoso saber que muitas irmãs, muitas mulheres têm compromisso com Jesus. Só que é assustador saber que muitos homens desprezam a Jesus Cristo. Estatisticamente, os homens não se inspiram muito em Jesus. Estatisticamente, os homens não querem, muitos homens, né? Eu digo mais que as mulheres, eu não estou fazendo um comparativo de guerrinha, tá? De briguinha. O que eu estou falando para você é algo muito sério, muito sério. Eu tentei, tá? Mas é ele que está falando. Tem mais peregrino do que carpinteiro. Estatisticamente. Eu acho que o importante é as almas. Eu não vou ficar dando respostas.
número de mulheres cristãs é muito superior ao de homens, e isso não quer dizer que as mulheres tendam a ser mais compromissadas com Jesus e o ministério. Mas estatisticamente a maioria dos homens não se impressionam com Jesus. Eles não querem se inspirar em Jesus. Lembra que eu falei? Às vezes a gente quer só olhar para o Jesus encarnado. O Jesus do The Chosen lá, o Jesus que era aquele que vinha e conversava com outras pessoas, com pessoas de todas as classes, mas às vezes a gente não quer se inspirar no Jesus em gloriosa exaltação. Viver uma vida de temor. Lembra, eu estou falando aqui de homens que não temem a Jesus. A maioria dos homens não temem a Jesus. Isso é muito sério, isso é muito triste para nós que temos essa consciência de anunciar o Evangelho. Eu realmente quero acreditar que isso se deve ao fato de muitos homens não terem uma imagem completa de quem Jesus é. De quem Jesus é. E Jesus, ele veio, mais uma vez eu digo, ele veio, ele se encarnou como um humilde Galileu, mas ele morreu e ele também ressuscitou, e hoje ele está vivo. Ele reina, lembra? Ele está assentado em um trono à direita de Deus Pai, e ele reina e governa sobre tudo e sobre todos. Eu queria que você abrisse em Atos capítulo 1. E aqui eu já vou, Atos capítulo 1. Aqui eu vou correr, tá? Porque acho que o meu tempo já está acabando. E se vocês quiserem, eu divido a minha mensagem 2 vezes, tá? Porque ainda falta mais metade. Volto de novo. Mas eu vou ler rapidinho aqui. Só para a gente fechar essa parte aqui. Lembra que eu falei que o tema da mensagem é... Não é rápido não, tá? Onde está Jesus hoje, certo? Então vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia... Não, versículo 9, gente. Perdão. Ditas essas palavras, isso Jesus estava falando, tá? Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, ou seja, eles estavam vendo isso. E uma nuvem o encobriu nos seus olhos. Ou seja, imagina essa cena aqui. Jesus, está eu aqui, o Lucas, o Tomás caminhando, a gente está conversando com Jesus, e Jesus estava falando algumas coisas, e aí do nada, Jesus? Ele subiu. É isso que está falando aqui. Jesus tendo dito essas coisas, ele subiu o assunto aos céus. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus dentre vós foi assunto aos céus e virá do modo em que viste subir. Ou seja, o que esse versículo está querendo dizer é que o Jesus que subiu aos céus, ele ainda habita em um corpo físico. E ele voltará com um corpo físico. Amém? Ele voltará com um corpo físico. Só para a gente encerrar, gente. Como eu falei, agora eu estou correndo mesmo, né? Eu queria que você abrisse em Salmos 110, 1. Antigo Testamento, a gente vai finalizar aqui, tá? Esse salmo, ele profetizou que Jesus estaria sentado à direita de Deus Pai. Salmo 110, 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Amém? Jesus, só uma frase, eu até postei esses dias, talvez todos vocês tenham visto aqui, mas ela faz parte dessa mensagem. Jesus, ele é muito exclusivo. E o que eu quero dizer com isso? Jesus é exclusivo porque ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, sem Jesus não há vida, sem Jesus não há perdão de pecados, sem Jesus não há salvação. Jesus é exclusivo, é somente por Ele. Mas Jesus também é inclusivo. Como assim? Porque Ele diz a todas as nações, a todas as raças, todas as cores, todas as
opções ou orientações que as pessoas tenham, a todas as religiões, elas recebem um convite de serem bem-vindas a se arrependerem dos seus pecados e a confiarem em Jesus. Amém? Queria que você baixasse sua cabeça e a gente vai orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por essa oportunidade de nós estarmos reunidos mais uma vez para aprender um pouco mais de Ti. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos e te agradeço também porque o Teu Espírito é que nos revela e nos mostra quem verdadeiramente Jesus é. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. E se hoje nós estamos em Ti, Senhor, os céus estão abertos para nós, Pai. Nós podemos contemplar a beleza da Tua salvação em nós. Tu és Senhor, Pai, está sentado à direita de Deus Pai, reinando e governando sobre tudo e sobre todos. Nós reconhecemos, Pai, que Tu és soberano. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que não há ninguém que tenha um nome acima do Seu nome, Pai. Nós somos cristãos verdadeiros que queremos buscar isso, conhecer o Jesus verdadeiro. Nós queremos ser cristãos que somos pessoas que buscam viver a verdade, conhecer a verdade através das Tuas Escrituras, Pai, da Tua Escritura. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Vamos ficar de pé? Irmãos. Então, vamos ficar de pé? Meus companheiros aqui me abandonaram, né? Tiveram os compromissos. Porém, vamos cantar mais 2 louvores. Durante a próxima música, queria que vocês prestassem bastante atenção na letra dessa música. É uma música assim bem forte, e que inclusive quando eu canto ela eu tenho que me segurar a emoção, porque senão eu choro também. Então, vamos louvar. Estimados que eu, da minha graça te posto a parte, ver os outros sendo escolhidos, que os meus
Os avisos hoje. Oi. Sente aí, rapidinho. Boa palavra. Tava nervoso o homem, vocês não notaram, não? Mas foi bênção, ficamos felizes. É assim mesmo, Israel. Tá? Acho que a gente tem que voltar a ver Jesus, né? Voltar a ver quem é Jesus, onde Ele está. E foi bênção, tá? Deus abençoe. E a gente vai ver, sim, tem a parte 2, né? Não tem como você terminar na metade. Eu ainda estou querendo saber o final. Né? Digo, não, tem que passar de Salmo. Você tem que voltar de novo para Apocalipse. Rock Balboa. Jovens, nós temos uma programação. Passa para mim. Nós vamos ter a conferência da Igreja Batista Memorial do Esperança e nós iremos apoiar. Amém? Posso contar com você? Nós vamos ter um pregador aí, né? Vamos lá, falar a programação para vocês. Sexta-feira, 19h30, abertura da conferência. Quem vai com a gente, levanta a mão aí para a abertura. Amém. Vamos apoiar, vamos estar lá juntos, tá? Sábado, 8h30, tem o Café com Palavra. Vai ser muito bom esse Café com Palavra. Que pena que eu não estarei, porque eu estarei trabalhando, né? Mas você que vai estar de folga, não perca para participar. 16 horas tem o Chá das Mulheres. Eu não sei se as mulheres são as peregrinas ou são as irmãs do grupo de oração, né? Também, são todas. Olha só, vai ser bom, hein? 19h30, culto de celebração. Amém? E domingo, que dia é semana que vem? Sexta, 18. Então, eu nem falei com a liderança da juventude, né? Para ver se quem decidia, né? Porque a Bruna mandou hoje para mim, não foi, Bruna, a programação? Mas sexta-feira nós estaremos lá, de certeza. Se nós formos no sábado, a gente comunica no grupo da juventude, coloca um aviso, que a gente vai conversar também com o pastor para ver o que a gente vai ter de orientação, tá? Mas sexta, jovens, vamos todos estar presentes, apoiando a conferência. Se sábado Deus permitir que a gente vai avisar no grupo, no Instagram, e vamos estar todo mundo junto também, em nome de Jesus lá, né, participando e aprendendo. Passa a outra. Isso, o nome da conferência é Convergência. A Convergência já é da Presbiteriana. Pessoal, é muita coisa, hein? Da Presbiteriana é setembro. Então, setembro a gente vai estar também apoiando os nossos... Por que eu falo apoiar, meus irmãos? Porque, assim, sempre que a gente faz atividade, né, e já teve muita conferência raiz aqui, eu participei de uma, acho que foi a última, e tinha muita gente da regular e da Presbiteriana aqui, muita. Então, a gente tem que ser recíproco, né, com os irmãos e saber que é reino de Deus, não é memorial, presbiteriano, é o reino de Cristo. Sim, nós vamos ter, ano que vem a gente vai chamá-los, né? Amém? No final desse mês, só para mim não esquecer, mês passado a gente não fez vigília, por causa do acampamento, do Summer Camp, né? Mas esse mês tem vigília e você não pode ficar de fora. Não sabemos ainda se vai ser na casa da Maria, né? Porque o Vinícius agora não está mais entre nós. Opa, aqui em Rio Branco, né? Calma, eu terminei de falar. Em Rio Branco. Em Rio Branco. A Maria agora ficou nervosa. A Maria tinha essa aliança aqui, ó. Né? Que o Vinícius é que fazia, né, Tomás? No meio de campo, né? Agora não tem. Mas, Maria, fique à vontade, tá? Se você quiser abençoar a gente, nós estaremos lá, tá? Sem pressão. Todo mundo olhando para Maria agora, por favor. Já, isso. Sem tem nenhum. Vamos fazer uma videochamada para o Vinícius. Mas, jovens, eu fico feliz porque você está aqui. Seja bem-vinda. Eu só esqueci teu nome. Gabriela. Seja bem-vinda, Gabriela. Você também é de Cruzeiro? Que legal, rapaz. Cruzeiro do Sul aqui. Quem é de Cruzeiro? Levanta a mão, só para me saber aí, ó. 1, 2, 3. Mais ninguém de Cruzeiro? 4. Nós temos aqui em torno de 30 pessoas, então mais de 10% é de Cruzeiro. Tá? Fique de pé, nós vamos encerrar aqui com um louvor, né, bem aqui para a gente celebrar, agradecer a Deus.
Terminar, a gente faz aquele papel que vocês já sabem fazer, que é organizar as cadeiras juntos com a gente. E depois tem um social aí, quem vai pra lanchonete, quem vai pra casa de alguém, e aí junta a galera todinha, tá certo? O Ministério do Louvor chega junto aí, vai lá. Só eu mesmo. Ah, é só ele, é? Cadê o carrão? É não? Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Porque sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Faz quanto tempo eu andei, faz quanto tempo eu fiquei sem tua luz. Oh, meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Deus, quanto tempo eu andei, Pai, quanto tempo eu fiquei sem tua luz. Me faz viver, brilha sua luz, me faz permanecer, me faz, oh, meu amor. Mais uma vez. me faz viver, brilha sua luz, me faz permanecer, Me faz, oh, meu amor. Oh, meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Ah, Deus, quanto tempo eu andei, Pai, quanto tempo eu fiquei sem tua luz. Oh, meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Deus, quanto tempo eu andei, vai, quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Yeah. me faz viver e brilha sua luz, Me faz permanecer, me faz, oh, meu amor. Ah, me faz viver, brilha tua luz, brilha sua luz, me faz permanecer, me faz, meu amor. Mais uma vez pra encerrar. me faz viver, brilha sua luz, me faz permanecer, me faz, Oh, meu amor. Amém, meus irmãos. Até amanhã às 9 horas.